Olá, seja bem-vindo a mais um Lagoinha Viva. Eu sou Amanda Barros e vou acompanhar você aqui hoje por mais um vídeo excepcional desses que a gente sempre traz para vocês. Olha só, no programa de hoje nós vamos assistir a uma pregação do pastor Gustavo Bessa, falando sobre conflitos, como lidar com as dificuldades da vida. Nesses tempos, que a gente tem vivido tantas situações difíceis que às vezes a gente acha que não vai conseguir, ele vem com essa pregação que foi lá de 2004, mas é tão presente e serve tanto para os nossos dias de hoje. Então assiste comigo aí, daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais. A nossa fé em Jesus não nos deixa imunes aos conflitos. Pelo contrário, parece que a partir do instante em que nós decidimos crer em Jesus, parece que esses conflitos aumentam, parece que eles se multiplicam, parece que surgem circunstâncias e surgem momentos que começam a confrontar a nossa fé. Às vezes os seus pais se separaram, e então no seu coração surgem conflitos por causa da separação dos seus pais. Às vezes a morte de um ente querido, morreu inesperadamente, num acidente de carro, uma morte absurda, uma morte tola, uma morte estranha, uma morte desnecessária no seu entendimento, e aquela pessoa morre e no seu coração surgem conflitos. Por quê? Conflitos quando se é despedido do emprego, conflitos quando a sua fé é questionada na faculdade. Você está na faculdade, os professores se levantam e começam a questionar a sua fé, os seus colegas se aproximam de você e começam a questionar a sua fé, e a falar mal de você, a falar mal da igreja, a falar mal da Bíblia, a falar contra Deus, e a sua fé é questionada ali na faculdade, ou na rua, ou pela televisão, e os conflitos podem vir a surgir. Conflitos quando, apesar de tantas orações, o seu irmão doente morre. Você orou, você jejuou, você teve noites em vigília, você buscou a Deus pela cura do seu irmão, e ele morreu. Conflitos. Conflitos quando você olha para sua conta bancária e percebe que você não tem dinheiro suficiente para passar o mês. Conflitos quando a minha oração não é respondida da maneira como eu gostaria que ela fosse respondida. Conflitos constantemente a nossa fé em Jesus sendo questionada por essas situações, por essas circunstâncias, por momentos de tristeza. Pessoas se levantam, circunstâncias se levantam, questionando a minha fé, questionando a sua fé, e o mundo frequentemente se voltando para mim e para você e perguntando: onde está o seu Deus? Onde está o Deus em quem você confia? Onde está Deus? Onde está Deus? Acontece de nós começarmos a nos perguntar a nós mesmos: será que eu estou no caminho certo? Será que realmente Jesus é a melhor escolha? Será que diante disso tudo que eu estou vendo e percebendo, será que eu não estou enganado em seguir Jesus? Será que eu não devo abandonar a igreja e seguir outro caminho? No meio desses conflitos, as perguntas surgem: será que a Bíblia de fato é a palavra de Deus? Será que Jesus é o caminho até Deus? Será que eu estou certo? Será que eu estou no caminho? Será que eu estou verdadeiramente acertando? Será? Os conflitos levam o nosso coração a fazer essas perguntas: será que eu estou certo? Onde estou indo? Está tudo certo? Essa é a verdade. Essas perguntas surgem no meio dos conflitos pelos quais passamos na nossa vida. Será? Será que eu não estou enganado? Será que eu estou no caminho? São perguntas que surgem, são perguntas legítimas e são perguntas sérias. A Bíblia não nos proíbe de fazer essas perguntas em nenhum momento.
Mas a Bíblia nos dá uma instrução. Nós não podemos responder a essas perguntas precipitadamente. Podemos fazê-las. Deus não vira as costas para nós se nós fazemos essas perguntas. João Batista estava ali na prisão e angustiado, e ele mandou os discípulos dele irem até Jesus para perguntarem: você é aquele que deveria vir ou nós devemos esperar outro? João Batista, aquele mesmo homem que apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, o mesmo homem que disse: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, o mesmo homem que disse: ninguém pode receber algo se do céu não lhe for dado. João Batista que disse: ele é o Cordeiro de Deus. Esse mesmo João Batista, em um momento de conflito, mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus: é você mesmo aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Jesus não mandou os discípulos voltarem para João Batista dizendo: João Batista, você não pode fazer essa pergunta, você está errado. Não, Jesus disse para aqueles discípulos: voltem, contem para João Batista o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos são curados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino, e bem-aventurado aquele que não achar em mim algum motivo de tropeço. E eles foram contar para João Batista. A questão toda não é se fazemos ou não essas perguntas, e sim como nós respondemos a essas perguntas. E a Bíblia nos orienta a responder essas perguntas com cautela, com seriedade, com reflexão. Provérbios 19:2 nos diz que nós não podemos ser precipitados, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Essas perguntas vêm, essas perguntas surgem, pessoas nos confrontam, pessoas nos questionam, a nossa fé é questionada constantemente, e essas perguntas surgem em nosso coração nos momentos de crise, de conflitos. E aí, qual deve ser a nossa postura? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Será que a Bíblia nos fala sobre isso? O livro aos Hebreus foi um livro escrito para cristãos que estavam passando por essa situação de conflitos. Toda a carta aos Hebreus foi direcionada para cristãos que estavam sendo questionados na sua fé. Eram judeus que haviam se convertido a Cristo, judeus que haviam entendido que Jesus é o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o prometido, o ungido, aquele que o povo esperava. Esses judeus se converteram a Cristo, reconheceram que Cristo era o enviado de Deus, e Cristo é o filho de Davi, e Cristo é o filho da promessa. Eles se converteram e se entregaram a Jesus, mas de repente eles perceberam que ao invés da vida ficar mais fácil, a vida foi ficando mais difícil. Ao invés deles terem somente tranquilidade, eles tinham também dificuldades. Ao invés de experimentarem somente a alegria, eles também passaram a enfrentar momentos de tristeza. Eles começaram a ser perseguidos, eles começaram a ser ridicularizados, eles começaram a ser questionados, e aí o coração deles começou a entrar em conflito, e eles começaram a se perguntar: será que fizemos a decisão certa? Eles começaram a se perguntar se aquelas lutas que eles estavam passando, aquelas dificuldades que eles estavam enfrentando, não eram um castigo de Deus sobre eles, pelo fato de eles terem resolvido acreditar em Jesus. Eles eram judeus, eles conheciam a história do povo de Israel, eles se lembravam de que o povo de Israel, toda vez que se afastava de Deus, passava por dificuldades, era disciplinado por Deus. Era muito fresca na lembrança daqueles judeus que o povo de Israel foi enviado para o exílio. Deus castigou Israel, Deus disciplinou Israel, porque Israel se voltou para seguir outro caminho. Eles começaram a se perguntar: essas dificuldades pelas quais estamos passando, essas lutas que estamos tendo, esses problemas que estamos enfrentando, será que não é uma manifestação da ira de Deus, porque estamos no caminho errado?
Será que essas dificuldades todas não estão vindo até nós porque nós decidimos seguir a Jesus quando não deveríamos ter decidido seguir a Jesus? Será que essas lutas não são a mão de Deus pesando sobre nós porque estamos enganados? Será que estamos certos? Será que Jesus é o caminho? Será que nós devemos continuar entendendo que Jesus o Cristo é o Messias? Essas eram as perguntas desses homens para quem essa carta foi direcionada. Eles se perguntavam: está certo? Estou no caminho certo? Está difícil? Será que não é Deus que está se opondo a mim porque eu estou tomando essa decisão? Conflitos. Os mesmos que vêm ao seu coração quando as coisas começam a não dar certo para você, você começa a perguntar: será que eu estou certo? Será que esse é o caminho? Será que eu estou andando na direção correta? Será que é Jesus mesmo? Será que é vir à igreja? Será que é a palavra de Deus? Está tudo tão difícil. Então Deus inspirou uma pessoa para escrever a carta aos Hebreus, mostrando para eles qual deveria ser a atitude deles em meio às crises, como eles deveriam se portar em meio aos conflitos, o que eles deveriam fazer enquanto eles estivessem passando por aquela situação de problemas, tempestades. O que fazer? E o autor escreve, capítulo 10 de Hebreus, ele se volta para aquelas pessoas e as orienta, versículos 32 em diante, e orienta aquelas pessoas sobre como elas deveriam se portar em meio àquelas dificuldades, aquelas crises, aqueles conflitos, aquelas perguntas: e agora, estou no caminho certo? A Bíblia os orienta a parar, a pensar. E você tantas vezes as perguntou: estou no caminho certo? Esse é o caminho? A sua fé foi confrontada, questionada na faculdade, as pessoas começaram a dizer para você: você realmente acredita em Jesus? Você realmente vai à igreja? Você realmente dá o seu dízimo, a sua oferta? Você lê a Bíblia, você acredita nisso? O seu pai morreu num acidente, você acredita que Deus existe? O que fazer em meio a esses conflitos? Que atitudes tomar? E o autor diz, versículo 32: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que atitudes tomar? O que fazer em meio às crises, aos conflitos, às lutas, aos questionamentos, aos confrontos? O que fazer? A primeira atitude que a Bíblia nos chama a tomar é: lembrem-se. Lembrem-se da experiência do passado. Lembrem-se das experiências do passado. Voltem os seus olhos para trás e lembrem-se do que aconteceu lá atrás. É o que ele começa dizendo nos versículos 32 a 34. Lembrem-se dos primeiros dias. Lembrem-se. Lembrem-se. O autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito de Deus, chama aquelas pessoas a voltarem os olhos para trás,
para que eles olhassem para trás e se recordassem de tudo aquilo que já havia acontecido na vida deles, antes deles estarem vivendo aquela situação presente. Olhe para trás. Ele começa a se lembrar. Vocês se lembram? Nos primeiros dias vocês passaram por lutas e sofrimentos. Vocês foram ridicularizados por várias pessoas, colocaram em espetáculo, foram insultados por várias pessoas, passaram por tribulações das mais diversas. Vocês viram amigos de vocês sendo presos por causa da fé em Cristo. Vocês mesmos tiveram seus bens confiscados pelas autoridades. Vocês se lembram de tudo isso? Vocês conseguem se lembrar? Pois é. E no meio de todas essas situações, Deus fez com que vocês permanecessem firmes e não virassem as costas para Ele, mas continuassem seguindo adiante. Vocês se lembram que nessas situações todas pelas quais vocês passaram, Deus esteve consolando vocês, Deus esteve sustentando vocês, Deus esteve fortalecendo vocês, e lá atrás vocês não desistiram. Por quê? Deus esteve com vocês em todo o tempo, e porque agora nessas mesmas circunstâncias vocês querem desistir? Olhem para trás, lembrem-se do que aconteceu lá atrás, lembrem-se da história de vocês, lembrem-se do que Deus fez em favor de vocês, lembrem-se de como Deus atuou na vida de vocês. Comecem a se recordar, e lembrem-se, Deus esteve, por isso vocês perseveraram, por isso vocês permaneceram firmes. Então agora não desistam, não desistam. O primeiro passo é olhar para trás. Comece a se recordar do que Deus já fez na sua vida. Comece a se recordar de como você se converteu. Você se lembra? Se você está passando por uma crise agora, comece a se lembrar de como Deus agiu na sua vida, a intervenção de Deus na sua vida, transformando a sua história. Comece a se lembrar de como Deus manifestou o poder dele na sua história, quando você não tinha nada em casa, você não tinha comida, você não tinha dinheiro, e alguém chegou, tocou a campainha da sua casa e te deu o dinheiro, te deu uma cesta básica. Foi Deus quem moveu essa pessoa. Comece a se lembrar. Você estava preso nas drogas, na prostituição, na imoralidade, e de repente Deus transformou o seu coração. Você acordou no dia seguinte completamente livre, liberto. Deus agiu na sua vida. Comece a se lembrar do passado. Lembre-se, lembre-se. Não foi você que por você mesmo permaneceu firme. Não foi você, por causa da sua própria força, que fez com que você continuasse no caminho. Não foi você, por você mesmo, que transformou o seu coração. Não foi você, por você mesmo, que trouxe provisão. Deus agiu, Deus atuou. Então lembre-se disso. Lembre-se da sua história. Não foi uma coincidência, não foi por acaso, não foi o destino, foi Deus. Comece a se lembrar. Na sua crise, no seu conflito, agora, recorde-se da sua história com Deus, como Deus esteve conduzindo você. Pare para pensar, pare para se lembrar. Não foi por acaso, não foi um destino, não foi uma situação qualquer. Não, você se lembra, foi Deus. Foi Deus. Eu já passei por crises. Já tive crises. Eu me lembro logo que eu fui convertido ao Senhor. Meses depois, meu coração ficou inquieto. E eu me perguntava, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? As dificuldades vinham, as pessoas questionavam, o mundo pressionava. Tantos prazeres o mundo oferecia e continua oferecendo hoje. E eu ali no início da minha caminhada, meio que balançado, meio que titubeando de um lado para o outro, Deus sempre me fazia recordar de como Ele havia me convertido. Deus sempre me levava à minha experiência de conversão, sempre. Ele me fazia lembrar como eu vivia antes, como era triste a minha vida, eu tinha uma angústia tão grande no coração, era tão difícil. E Ele me fazia lembrar de que maneira poderosa Ele havia transformado a minha história, enchendo meu coração de paz. Então naqueles momentos de conflito, eu me lembrava lá de trás, quando Deus havia me convertido. E aí eu decidia, eu posso seguir adiante, eu sei que foi Deus quem fez, eu sei que foi Deus quem operou, eu vou seguir adiante, eu sei que foi Ele quem atuou na minha vida, não foi uma coisa da minha cabeça, não foi uma coisa que as pessoas falaram.
Eu sei que foi Deus, eu vou continuar seguindo, porque sendo Deus, Ele vai continuar me conduzindo. A lembrança daquilo que Deus havia feito lá atrás, as minhas experiências com o Senhor, nos seus momentos de conflitos, de dúvidas quanto à fé cristã, quanto a Cristo. Pare, não tome uma atitude precipitada, não haja segundo a sua cabeça, não, pare e comece a se lembrar do que Deus já fez na sua história lá atrás. Eu me lembro no meu namoro com a Ana, tive conflitos, em alguns momentos pensando, será que é ela mesma? Será que realmente é ela, Senhor? Às vezes nós pensamos de maneira tão diferente. Às vezes eu penso que será que não seria uma outra pessoa? Conflitos como esse surgiram dentro do meu coração. Eu estava namorando e vinha. E aí eu me recordava do modo como Deus nos havia feito encontrar um ao outro. Eu me lembrava de como Deus nos havia colocado um na frente do outro. Eu me lembrava de como as coisas haviam acontecido. Eu me lembrava da alegria que havia inundado meu coração quando eu a vi pela primeira vez. Eu me lembrava de tudo isso que Deus havia feito, e isso era uma marca, uma âncora na minha alma, me dizendo, segue adiante, eu estou com você, estou conduzindo, sou eu mesmo. Olhe para trás, nos seus momentos de conflito, olhe para trás, lembre-se do que Deus já fez, lembre-se de como Deus já operou na sua vida, lembre-se dos livramentos que Ele te trouxe, lembre-se das palavras que Ele já te deu, lembre-se das experiências maravilhosas que você teve com Ele, lembre-se, e firme essa esperança no seu coração, porque esses marcos, essas experiências, são como âncoras para a nossa vida. As tempestades podem nos levar para um lado e para o outro, mas essas experiências que já tivemos com Deus são como que âncoras, que firmam-nos no solo, não nos deixando afastar muito e distantes de Deus. São âncoras. Lembre-se dos primeiros dias. Aquele autor aos Hebreus diz para essas pessoas, vocês passaram por tudo isso, e vocês venceram, vocês estavam alegres. Veja o que ele diz, e vocês que se compadeceram, versículo 34, dos que estavam na prisão, e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Que outra pessoa, senão aquela que está cheia do Espírito Santo, vai aceitar com alegria que outros roubem os seus bens? Quem, senão apenas o Espírito Santo, pode produzir alegria no coração da pessoa quando essa está sendo roubada, quando essa está sendo prejudicada, quando essa está sendo ridicularizada? Essas pessoas alegremente viviam assim. O autor aos Hebreus se volta para essas pessoas e as lembra disso. Vejam, lembrem-se, alegremente vocês aceitaram o espólio dos bens de vocês. Quem produziu essa alegria no coração de vocês, senão o próprio Deus? Ele esteve com vocês lá no passado. Recordem-se do que aconteceu lá atrás. Os conflitos vêm, as lutas vêm, vamos ser questionados na nossa fé. E como vamos ser questionados na nossa fé? Pelos nossos parentes, familiares, eles vão questionar a nossa fé. Pelos nossos amigos, companheiros, eles vão questionar a nossa fé e vão nos perguntar, você ainda acredita em Deus? Olha a sua vida, olha a situação pela qual você está passando, onde está o seu Deus? Ele está em silêncio, onde está o seu Deus? Nós vamos ser questionados na nossa fé, na escola, no trabalho, na faculdade. Pessoas vão se aproximar de nós, vão começar a perguntar acerca da nossa fé. Você acredita mesmo que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? E vão apresentar uma série de argumentos tentando provar para mim e para você que estamos errados. Vamos ser questionados em todo o tempo. O que nós temos? Como permanecer firmes? Como? Lembrando-nos do que Deus já fez na nossa vida. Eu sei que foi Deus quem fez. Eu sei que não foi homem. Eu sei que não foram os meus pensamentos. Eu sei que não foi
simplesmente uma experiência emocional, intelectual. Eu sei que o Espírito de Deus me tocou e transformou a minha vida. Eu me lembro de quando eu estava passando por dificuldades e Deus veio e agiu e supriu a minha necessidade. Eu me lembro de quando eu estava doente e Deus foi lá e me levantou daquele leito de enfermidade. Foi Deus, não foi o homem. Eu me lembro, essa é a certeza que eu tenho, por isso eu posso continuar firme. No momento em que a sua fé é questionada, lembre-se do que Deus já fez. Olhe para trás, volte os seus olhos no passado. Mas não apenas isso, o autor segue mais adiante. Ele não chama as pessoas apenas para se lembrarem das experiências do passado, mas ele chama as pessoas para perseverarem nas situações do presente. Perseverem, perseverem. Lembrança, passado, perseverança, presente. Veja o que ele diz nos versículos 35 e 36. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu me recordo do que Deus fez no passado, lembrança do passado, perseverança no presente. Me lembrando, sim, no passado Deus dirigiu todas as situações, Deus me fez ter experiências tremendas com Ele, foi Deus quem mudou meu coração, e aqui no presente eu posso ter a certeza de que da mesma maneira como Deus esteve conduzindo a minha vida no passado, aqui no presente Ele continua conduzindo a minha vida e os acontecimentos e as situações. Por isso eu posso perseverar sem desistir, eu posso continuar tendo coragem para expor a minha fé, sabendo que isso vai me trazer grande recompensa. Eu posso falar da minha fé, ousadamente anunciar a minha fé, porque Deus está cumprindo o propósito dele na minha vida. É o que diz o autor, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, Deus está cumprindo o propósito dele na vida de cada um de nós, e por isso nós precisamos perseverar em todas as situações pelas quais passamos. Lembremos o passado, o que Deus fez no passado, e agora voltemos os nossos olhos para o presente e tenhamos essa plena convicção: aqui no presente Deus está agindo na minha vida, Deus está transformando o meu coração, mudando o meu caráter, para que eu continue prosseguindo adiante, ali na frente receba a recompensa. Deus vai cumprir o propósito, Ele vai fazer a vontade dEle na minha história. Ele continua no controle de todas as coisas. Deus está agindo, Deus está atuando na sua vida, Ele mesmo está dirigindo todas essas situações pelas quais você está passando, ainda que você não tenha compreensão exata dos motivos por causa dos quais essas coisas estão acontecendo com você. Talvez agora você não entenda por que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo, mas o autor aos Hebreus, Deus mesmo nos diz: persevere nas situações do presente, não desista, continue caminhando, porque Deus está cumprindo o propósito dele na sua vida, Deus está transformando o seu coração. Não desista disso, persevere, persevere. Nós não temos a certeza e muitas vezes capacidade para entender porque tantas coisas acontecem conosco. Não sabemos. Às vezes as situações que nos sobrevêm, elas parecem tão terríveis, e nós chegamos até mesmo a imaginar: será que Deus está vendo isso? Será que Deus está percebendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus vê? Ele vê, Ele sabe, e Ele conduz até mesmo esses acontecimentos para trabalhar o nosso caráter, o nosso coração, e nos conduzir até o cumprimento daquele propósito que Ele tem para nós. Nós não conseguimos entender tantas coisas. Alguém disse, buscando ilustrar isso que acontece conosco: por que situações ruins acontecem? Por que Deus permite? Por que isso acontece? Por quê? Então alguém buscando ilustrar isso,
chamou as pessoas para prestarem atenção em um mosaico. Não sei se vocês já viram mosaicos. Quem já viu um mosaico? Mosaico é uma figura, é um quadro, um desenho de pessoa, de paisagem, que é feito com pequenas pedrinhas coloridas. Pedrinhas vermelhas, pedrinhas verdes, pedrinhas brancas, pedrinhas azuis. Então a pessoa que vai construindo o mosaico, ela tem diante de si todas aquelas pedrinhas coloridas. De um lado ela tem aquelas pedrinhas pequenininhas vermelhas, de outro lado as pedrinhas pequenininhas azuis, de outro lado as pedrinhas brancas, do outro lado as pedrinhas verdes, aqueles montinhos de pedrinhas amarelas. E a pessoa que vai montando o mosaico, ela pega cada uma dessas pedrinhas, pega uma pedrinha e coloca no quadro. Aí pega outra pedrinha e coloca no quadro. Essas pedrinhas, elas não são redondinhas, são pedrinhas estranhas, disformes, pedrinhas com pontas, pedrinhas quebradas, pedrinhas feias. E ele vai pegando cada uma dessas pedrinhas e vai colocando. E depois que ele termina de colocar todas as pedrinhas, ele olha, ele já não mais vê aquelas pedrinhas feias, ele vê todo o quadro pronto, bonito, uma paisagem, uma pessoa, uma beleza. Aquelas pedrinhas feias, disformes, elas desaparecem no meio daquele quadro bonito. E alguém disse que é exatamente assim. Essas situações difíceis pelas quais passamos, situações de tristeza, de lutas, quaisquer que sejam elas, tribulações, são como essas pedrinhas pequenininhas, que Deus pega, Deus criou mesmo. Essas pedrinhas pequenininhas, elas são feias, elas não são tão agradáveis à vista, nós não gostamos delas, mas elas servem única e exclusivamente para compor aquele quadro com aquela paisagem bonita. E no final, quando nós nos afastamos do quadro, nós não vemos as pedrinhas feias, as situações difíceis, os problemas, as dificuldades pelas quais passamos, nós vemos o quadro todo. E é assim que Deus olha, é assim que Deus vê a nossa vida. Ele já vê o quadro pronto, mas Ele vê as pedrinhas também. Ele vê as pedrinhas e o quadro pronto. E por isso Ele permite que situações difíceis aconteçam conosco, problemas. E Ele mesmo cria essas situações todas, porque Ele não está olhando para as pedrinhas, Ele não olha para as situações pequenas, Ele olha para o quadro pronto, o fim, o propósito dEle completamente cumprido. É o que o autor aos Hebreus diz para essas pessoas: perseverem, 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 de modo que quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, quando Deus tiver cumprido o propósito na vida de vocês, quando tudo estiver pronto, acertado, cumprido, vocês venham a receber o que Deus prometeu. Perseverem, no presente perseverem, entendam, Deus está controlando a história, Deus está dirigindo os acontecimentos, os melhores e aqueles que aparentemente aos nossos olhos são piores, os mais bonitos aos nossos olhos e aqueles que são mais feios aos nossos olhos, aqueles que nós entendemos claramente e aqueles que nós não entendemos absolutamente. Deus está dirigindo os acontecimentos e criando-os todos para que o quadro esteja completo, bonito, perfeito, colorido, a finalidade dele, o propósito dele cumprido. Perseverem. O apóstolo Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária, e Lucas registra isso em Atos 16. Lá estava Paulo na sua segunda viagem missionária, animado, alegre, pregar o evangelho. Ele tentou entrar na Ásia, ele não conseguiu entrar na Ásia, ele foi impedido de entrar na Ásia pelo Espírito Santo. Por quê? Deus não deixou que ele entrasse na Ásia. E aí Paulo deu meia volta e foi tentar ir para Bitínia. Lá em Atos 16, a partir do versículo 6, nos mostra essa viagem de Paulo. Ele tentou ir para Bitínia e o Espírito Santo não deixou. Por quê? Porque Deus queria que Paulo estivesse na Ásia alguns anos depois. Em Atos 19 nós vemos Paulo entrando na Ásia, na cidade de Éfeso, e um avivamento poderoso de Deus invadindo aquela cidade, como nunca houve antes na história da igreja daquele tempo. O propósito de Deus se cumpriu, porque Ele queria que o avivamento acontecesse na Ásia, naquele tempo. Filipos, Paulo pregou o evangelho, libertou uma mulher escravizada por um espírito adivinhador, e ele foi, depois dessa libertação maravilhosa, ele foi açoitado, ele foi ferido, ele foi machucado. Por quê? Será que Deus não estava vendo?
Será que Deus não estava percebendo que Paulo estava sendo açoitado por pregar o Evangelho? Onde estava Deus por permitir aquela situação? Deus estava dirigindo a história, os acontecimentos, porque Ele queria que Paulo estivesse lá no cárcere pregando para aquele carcereiro que precisava ser salvo, ele e a família dele. Deus dirigindo os acontecimentos, todos eles. Todos eles. Quando eu tive o acidente com o jet ski, eu ficava na cama pensando: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Algumas pessoas diziam: foi o diabo, foi o diabo. Eu dizia: não, minha irmã, eu tenho certeza que foi Deus, porque Deus quer falar comigo. E Deus precisava me parar. Eu estava correndo tanto de um lado para o outro, fazendo as minhas coisas e querendo agradar a Deus do meu jeito, que eu não estava parando para ouvir Deus. Então, como eu não parava por mim mesmo, Ele me parou por Ele mesmo. Eu estou aqui, precisando ouvir Deus. Foi Deus. Não foi diabo, não foi homem, não foi pessoa, não, foi Deus. E eu fiquei ali naquela recuperação, 1 ano, ouvindo Deus. E por que eu não parava para ouvir Deus? Porque o que Deus tinha para falar comigo era difícil para eu ouvir. Era difícil ouvir o que Deus queria falar comigo. Porque Deus não ia passar a mão na minha cabeça dizendo: oh, meu filho, você é tão... Não. Deus queria dizer para mim: olha, Gustavo, você está errado, olha o seu coração, você está precisando ser trabalhado no seu caráter. Quem gosta de ouvir isso? Quem gosta? Ninguém gosta. Mas eu precisava ouvir. Eu não queria parar. Então Deus me parou. É uma pedrinha feia na nossa história, feia, a gente pega e não gosta, mas ela é colocada no mosaico para compor todo o quadro. Então, enquanto você estiver passando por crises, conflitos, lembre-se, Deus é quem está dirigindo a sua história. Persevere, persevere, persevere em caminhar com o Senhor, persevere em confiar nele, porque Ele está cumprindo o propósito dele na sua vida. Persevere. E o que mais fazer? Que atitude tomar? Lembrança, passado, perseverança, presente e esperança nas promessas do futuro. É que o autor aos Hebreus diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O que fazer nos momentos de crise, de conflito, de dúvidas? Pare, pense, comece a refletir o que aconteceu no passado. Lembre-se do que Deus já fez. Lembre-se do presente. Deus está dirigindo a história. Ele quer mudar o meu coração, transformar o meu caráter, me deixar mais preparado para cumprir o propósito dele na minha vida, no presente, perseverar no presente. E olhe para o futuro, a esperança das promessas futuras. Olhe para frente e lembre-se, a vida continua na eternidade. Aquele que vem virá. Nós não somos uma igreja estática aqui na terra. Nós não somos uma igreja que está parada aqui, única e exclusivamente louvando a Deus aqui, e adorando a Deus aqui, e sendo abençoados por Deus aqui. Não, o nosso chamado não é para estarmos aqui, única e exclusivamente. O nosso chamado é para olharmos para o futuro, porque existe uma cidade que está sendo preparada para nós, e é para essa cidade que nós vamos, a cidade celestial, a esperança da glória. É isso que nós almejamos aqui, é isso que nós desejamos aqui. A nossa vida não termina aqui, ela apenas começa. A nossa verdadeira vida está nos céus. E o autor aos Hebreus se volta para aquelas pessoas e diz: espera aí, vocês estão querendo construir casas aqui? Vocês estão querendo se envolver com as coisas aqui? Vocês estão preocupados com os negócios dessa terra? Vocês estão angustiados por causa das tribulações pelas quais vocês estão passando? Vocês estão tristes por causa das dificuldades de hoje? Olhem para frente, olhem para o futuro. Jesus está voltando e Ele vai buscar essa igreja preparada, essa igreja sem mácula, essa igreja transformada pelo agir do Espírito Santo nela. Aquele que vem virá, Ele não vai demorar. A sua esperança não está nas coisas dessa terra, a sua esperança não
não deve estar colocada nos negócios desse mundo. A sua esperança deve estar em Jesus e na volta do Senhor Jesus. Ele virá, Ele voltará e trará com Ele um reino. Esse reino será estabelecido de uma vez para sempre. Olhe para o futuro. Esperança. Esperança nas promessas do futuro. Sua vida não termina aqui. Ela não acaba aqui. Não viva pensando que você só tem o hoje. Você não só tem o hoje. Nenhum dos que estão aqui só tem o hoje. Todos nós temos a eternidade. De onde você vai passar a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Aquele que vem, virá e não demorará. Jesus está voltando para levar para Ele os que são dele, para levar para si os que são dele, os que lhe pertencem, aqueles que foram lavados pelo sangue precioso dele, aqueles que foram salvos. Jesus está voltando. Existe um reino que está sendo preparado para essas pessoas. E o autor aos Hebreus se volta para aqueles cristãos e diz: olhem para frente, olhem para o futuro. Uma nova cidade, um novo céu, uma nova terra, um reino. Não se apeguem às coisas daqui. Lembrem-se a eternidade. Jesus está voltando. Ele está próximo de voltar. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestes. Jesus disse: quando vocês observarem que as folhas da figueira as flores estão brotando, vocês já sabem discernir os tempos. Vocês sabem que está vindo para aproximar aí na atmosfera. Então vocês também, quando virem essas coisas acontecendo, preparem-se, levantem a cabeça, porque a redenção se aproxima. Olhe para a sua volta. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, miséria, o amor se esfriando de quase todos. A fé. Jesus perguntou para os discípulos: quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé na terra? Nos últimos dias, Paulo escreve a Timóteo: se levantarão homens, falsos profetas, religiões das mais diversas. O que nós temos visto? Um sincretismo religioso. Lá no Japão, Ana Paula esteve lá, eles têm 30 milhões de deuses. E esses deuses estão entrando na sua casa, na minha casa, através da televisão, os desenhos animados, está lá. São sinais tão claros, tão evidentes da volta de Jesus. Ele vem, Ele está voltando. E o autor aos Hebreus dirige as palavras para aqueles cristãos e os chama a terem esperança nas promessas do futuro. No meio dos conflitos, lembre-se das coisas da trás, o passado. Persevere nas situações do presente e tenha esperança nas promessas do futuro. No meio dos conflitos, eles vêm. Então não tome nenhuma atitude precipitada. Não haja no calor da situação. Não. Pare, pense. E então, depois de refletir, de lembrar do que Deus já fez, de lembrar que Deus está fazendo no presente, e lembrar do futuro, do reino que está vindo, aí, depois disso, tome a sua decisão. O justo, diz o Senhor, viverá pela fé.
Gente, emocionante, né? A gente precisa mesmo saber lidar com esses conflitos e saber que Jesus é quem guia a gente por esse caminho aí de volta, por essa saída, para esse amanhecer que chega trazendo nova vida, trazendo alegria e restaurando todas as coisas dentro de nós. Eu espero que você tenha sido muito abençoado pelo vídeo de hoje. Eu fui muito abençoada. Vou levar essa mensagem aí por mais muitos anos. Que Deus abençoe você, encha a sua semana de coisas boas e na semana que vem nós nos encontramos aqui. Lembrando que você pode assistir o Lagoinha Viva pelo YouTube da Rede Super, aqui na Rede Super de televisão, e toda vez que você quiser consultar um conteúdo que já passou, outros episódios, vai lá no YouTube que lá tem tudo que já foi exibido aqui até hoje para você matar a saudade. Fique com Deus e uma boa semana para você.